Oi gente, tudo bem? Bom, eu vou gravar esse vídeo hoje, não estava planejado, mas eu estava almoçando agora e estava lendo o Livro dos Espíritos, porque eu leio ele paralelamente ao que é o Espiritismo. Na verdade, eu vim lendo ele o ano inteiro passado, aos poucos, porque eu li outras coisas no meio, mas enfim, eu li um trecho eu estou no capítulo 8 do terceiro livro do Livro dos Espíritos, que é a Lei do Progresso. E eu li a questão 776, que é: o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Então Kardec faz uma pergunta. Ele vai falar sobre a lei do progresso. Para quem não conhece, o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, que Kardec perguntava aos espíritos temas importantes. Enfim, e aí eu comecei a pensar, por que Kardec está fazendo questão de fazer essa diferença entre o estado natural e a lei natural? São coisas diferentes, estado e lei? Os espíritos vão responder que são coisas diferentes. Estado natural e lei natural não são a mesma coisa. Mas enfim, não era nem sobre esse tema que eu queria falar. Eu queria falar, na verdade, sobre essa importância de se diferenciar as coisas. Porque na filosofia, para quem está acostumado com isso, é muito comum essa necessidade de se distinguir, diferenciar conceitos. Então, tem até dois filósofos franceses contemporâneos, acho que é Félix Guattari e Gilles Deleuze, que escreveram um livro que chamou O que é Filosofia. Nesse livro eles falam: olha, filosofia é criação de conceitos. Então, o conceito é a ferramenta que o filósofo, que os pensadores têm para trabalhar. Assim como o pedreiro tem o carrinho de mão, a pá, quem trabalha na mina tem a picareta, o médico tem o bisturi, o filósofo, a ferramenta que ele tem é o conceito. Então, quando a gente fala assim, tal país é democrático, você tem que fazer uma pergunta: o que você está considerando, qual o sentido de democracia que você está usando? São eleições livres, são periódicas, ou participação popular nas decisões do poder representativo. Então a gente precisa se entender sobre os conceitos, e a definição de conceitos é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu fico preocupado com alguns autores considerados espíritas que ou não definem os conceitos e misturam as coisas, ou não definem, mas de maneira um pouco vaga, confusa, não fica claro o que aquele autor está querendo expor. Ou outro problema ele até define o conceito, mas nós, leitores espíritas, achamos que esse conceito é espírita, quando não é. E o problema, não tem problema nenhum o autor escolher um conceito não espírita, porque cada um escreve o que quiser, enfim, liberdade. Mas o problema é quando a gente não sabe disso e a gente compra gato por lebre, como eu sempre falo. A gente vai ler um livro achando que ele é espírita porque foi escrito por um médium e que a gente considera um médium confiável, e a gente toma aquele livro como espírita. Então, esse é um ponto muito importante que eu queria falar: a importância de se distinguir as coisas, de se definir os conceitos, e Kardec abre esse capítulo da Lei do Progresso fazendo essa distinção. Os capítulos anteriores ele fala sobre várias leis, sobre lei de sociedade, lei de destruição, enfim, lei de reprodução, várias leis. Só que, pelo que eu me lembro, em nenhum dos outros capítulos ele faz essa distinção. Ele começa o capítulo perguntando distinção entre duas coisas diferentes. Então, eu achei interessante comentar isso, porque fazer as distinções é muito importante. Sim, porque eu acho, é uma suposição, que ele começou esse capítulo fazendo essa diferenciação, porque quando se fala de progresso na filosofia, é uma questão um pouco polêmica e complicada. Alguns autores vão falar que sim, a humanidade progride linearmente, ou não progride, mas a história é circular, ela sempre volta no mesmo ponto, ou é em espiral, ou progresso não existe e cada um está agindo
aleatoriamente, enfim, é uma questão polêmica. Por isso eu acho que Kardec iniciou o capítulo fazendo questão de fazer essa distinção. Bom, já falei demais, era um vídeo curto e é isso, continuemos estudando Kardec. Um abraço a todos e todas, tchau.